Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 117 de Chainsaw Man. No capítulo passado, a Asa e o Denji começaram a se aproximar e eles se divertiram enquanto estavam juntos. Subitamente, a Asa teve uma ideia de como eles poderiam sair dali. Ela precisaria transformar o aquário em arma. Será que isso deu certo? É isso que vamos descobrir nesse capítulo. Antes de começar o review, eu já te peço para deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal. Bom, o capítulo começa com o Denji olhando para a parede e tampando os ouvidos, conforme a Asa havia ordenado. Só que aí ele se deu conta. Peraí, o que eu tô fazendo? Eu decidi que não vou mais fazer o que as pessoas me mandam fazer. Mas aí o Denji ponderou. Ele não queria mais ser um pau mandado. Porém, a Asa disse que faria o que ele quisesse. Só que logo em seguida, o Denji viu um pinguim e esqueceu completamente dos seus pensamentos. Eu acho que nesse momento, ele nem percebeu que o aquário desapareceu. Ele estava totalmente focado no pinguim. E pra mim, essa é a melhor coisa que acontece no capítulo. Eu fiquei realmente feliz que o Denji conseguiu não só ver, mas também tocar em um pinguim. Enquanto o Denji estava feliz da vida com o pinguim, o chão estava cheio de peixes mortos. A Asa conseguiu criar uma lança de aquário, mas em contrapartida, o aquário desapareceu. O plano da Asa funcionou, mas os peixes morreram fora da água, né? E não tendo mais o aquário para se esconder, o demônio da eternidade apareceu. Só que a aparência dele tá meio diferente da parte 1, né? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Por enquanto vamos deixar esse detalhe de lado. Os garotos do clube de caçadores perceberam que conseguiram sair do aquário. E por algum motivo, o Kobeni Jr. ainda estava com a língua para fora. Eu acho que ele deveria estar lambendo o vidro do aquário quando o aquário desapareceu, né? Mas enfim. Por mais que 1 milhão de ienes não fosse o suficiente para comprar um aquário, é um fato que o plano da Asa deu certo. Então me parece que o mais importante é que a Asa acredite que conseguiu comprar o aquário com aquele dinheiro, porque assim ela obteve a sua posse e conseguiu transformá-lo em arma. Por sua vez, o demônio da eternidade, ou seja lá quem for, estava puto com o demônio da fome porque as coisas não saíram como havia sido combinado. Mas o que será que esse demônio ganharia em troca por ter prendido eles no aquário? Se você tem algum palpite, comenta aí. De qualquer modo, o demônio estava puto da vida e atacou a Asa. Ela esperou pelo pior, mas antes que fosse atingida, Yoshida usou o demônio polvo para impedir o demônio e conseguiu cortar a mão dele com um dos tentáculos do polvo. Nesse meio tempo, a Ioro assumiu o corpo da Asa e como ela consegue saber os pensamentos da Asa, Ioro percebeu que ela estava se sentindo culpada por ter detonado o aquário, sendo que esse sentimento de culpa era bem típico da Asa. Enfim, só que existe um detalhe nessa história. Como a Asa se sentiu culpada, isso indicava que aquela não era uma arma qualquer, mas na verdade, a lança de aquário era bem forte. E a prova disso é que a Ioro conseguiu se defender dos ataques do demônio sem dificuldade. E em seguida, a Ioro incorporou o Aquaman e lançou a arma no corpo do demônio. E percebam que quando ele foi atingido, a lança entrou e fez o demônio explodir de dentro para fora, sendo que saíram vários animais marinhos de dentro do corpo do demônio, junto com as tripas, o que parece ser uma decorrência do ataque com a lança. E assim, o suposto demônio da eternidade foi derrotado, com até bastante facilidade, eu diria. Os garotos do clube ficaram impressionados com a Asa, e o Iseumi disse: "Asa Mitaka, essa sua habilidade, será que..." Também falaremos sobre essa frase do Iseumi daqui a pouco. Enquanto a batalha estava rolando, o Denji não estava nem aí. Ele só queria incorporar a Misato de Evangelion e levar o pinguim para casa. A Kiga estava observando tudo do alto de um prédio e certamente não estava muito satisfeita com o desfecho da história. Eu acho que daqui a pouco ela vai aprontar de novo, mas por hora ela ficou na dela e apenas ficou trocando olhares com o Yoshida, que a encarava com um sorrisinho enigmático.
Ah, ele só reconheceu a Kiga porque ela é a garota do clube de caçadores da escola. Eu duvido que tenha sido só isso. Até porque o Fujimoto enfatizou bem essa troca de olhares entre o Yoshida e a Kiga. Na minha opinião, o Yoshida sabe que aquela é o demônio da fome e que ela é um dos cavaleiros do apocalipse. Isso reforça aquilo que já comentamos. Eu acho que a organização para a qual ele trabalha já deve estar de olho nos cavaleiros e nas ações deles. Talvez, inclusive, pode estar ocorrendo algo maior que ainda não foi revelado, o que explicaria por que a organização do Yoshida mandou alguém como ele para ficar de babá do Denji. Se o objetivo fosse apenas evitar que o Denji revele que é o Chainsaw Man, provavelmente não seria necessário alguém tão overpower, como o Yoshida, para essa função. Mas enfim, voltando. Os caçadores de demônios da escola parecem ter explicado o ocorrido para o pessoal da segurança pública. E o Denji, tadinho, ficou desapontado porque não poderia levar o pinguim para casa. Em seguida, o Denji acompanhou a Asa até a casa dela. Ela acreditava que aquele havia sido o pior encontro que o Denji já teve. Só que ela não faz ideia de que os encontros do Denji costumam ser desastrosos, Denji respondeu que não foi tão ruim assim porque ele conseguiu tocar num pinguim. Antes de ir embora, Denji resolveu aproveitar a oportunidade para cobrar a Asa. Afinal, ela prometeu que faria o que ele quisesse, E o que foi que o Denji pediu? Bom, ele chamou a Asa para um novo encontro, já que ele tem mais experiência nessa área e quer mostrar para ela como é ter o melhor encontro possível. Eu achei isso fofo e com certeza isso foi mais uma coisa que quebrou as expectativas da Asa com relação ao Denji. E sem contar que ela deve ter se sentido mais valorizada. Se ele não tivesse falado nada, ela iria entrar em casa se achando um lixo, uma chata e achando que o encontro foi um desastre. Mas no final das contas, o Denji não pensou assim e até se interessou nela de alguma forma. E por mais que ela tivesse um papo chato, o jeito dela o fazia lembrar da Power. Nesse momento, a Yoru se materializou. O Denji não consegue vê-la, mas a Asa sim, enfim. Quando a Yoru mencionou que o sentimento que a Asa estava sentindo pelo Denji era amor, ela ficou toda corada. Eu não acho que a Asa já esteja apaixonada pelo Denji. Por ser um demônio, eu acho que a Yoru não entende a diferença entre amar uma pessoa e apenas estar afim dela. Ela enxerga esse sentimento como amor, ponto final. Mas como a Asa ficou corada, existe uma certa verdade nisso. Porém, eu realmente não acho que esse sentimento já tenha se transformado em amor de uma hora para outra. Mas é fato que a Asa tá sentindo algo pelo Denji. Tanto é que esse sentimento tá passando para Yoru, já que elas estão compartilhando o cérebro. Ainda assim, a Yoru não queria perder a oportunidade e queria continuar com o plano original. E aí, quando a gente pensava que o relacionamento do Denji e da Asa poderia engatar, ainda mais sabendo que a Asa tá meio afim dele, a Yoru assumiu o corpo, acariciou a cabeça do Denji e disse: "Espada de medula espinhal do Denji". Contudo, só saberemos se ele será transformado em arma no próximo capítulo. Mas de qualquer modo, o relacionamento deles pode estar naufragando antes mesmo de começar. Na verdade, eu estava meio pessimista, e pelo que eu li nos comentários, vocês também não estavam otimistas e esperavam que fosse dar alguma cagada em breve. Parece que o Fujimoto não quer deixar o Denji ser feliz. Enfim, vamos seguir a ordem dos acontecimentos do capítulo e depois voltamos para comentar essa questão do Denji e da Asa. Aliás, quase que eu esqueço. Você tá curtindo o vídeo? Se você tá gostando, você já deixou o like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito? Verifica aí direitinho e ativa esse sininho, porque senão o YouTube trola a gente e não avisa quando sair o próximo review. Bom, quando o aquário desapareceu, finalmente o demônio da eternidade se revelou. Contudo, existe um detalhe. O demônio da eternidade realmente tem o poder de transformar espaços confinados em espaços infinitos, como aconteceu no aquário. Só que a aparência dele tá meio diferente daquele demônio que vimos na parte 1. Isso pode ser explicado porque o demônio da eternidade, desde a sua primeira aparição, se revelou como um acúmulo de partes humanas,
como várias cabeças, vários braços, múltiplos pés e por aí vai. Então faz sentido que o demônio que apareceu seja ele mesmo, porque embora a aparência esteja um pouco diferente, ele continua sendo uma união de várias partes humanas, o que ainda mantém a sua caracterização original. Além disso, a gente percebe que o Fujimoto não perdeu muito tempo em trazer grandes explicações sobre o demônio, o que nos faz pensar que pode ser um demônio já apresentado anteriormente. Isso também aconteceu quando apareceu o demônio morcego. Ele mal apareceu e rapidamente foi derrotado. Contudo, a gente até poderia cogitar, pela aparência distinta, que esse não era o verdadeiro demônio da eternidade, mas seria, sei lá, o demônio da imitação que estaria imitando os poderes do demônio da eternidade. Ele até pode ter imitado os poderes do Chainsaw Man quando matou a Yuko, ou emprestado os poderes para uma pessoa fazer isso. Só que se for isso mesmo, ele morreu muito rápido e não foi dada nenhuma explicação sobre ele, né? Eu posso estar viajando e ele realmente pode ser o demônio da eternidade, mas estava com a aparência diferente porque mudou a constituição do seu corpo. Mas eu não descarto totalmente a possibilidade de aquele não ser o verdadeiro demônio da eternidade. Só que, infelizmente, não dá pra contar com o Denji comentando sobre a aparência diferente do demônio, porque, no caso, ele não prestou atenção na luta e sequer olhou pra cara do demônio, né? Bom, pra quem estava se perguntando o que diabos era uma lança de aquário, vimos que é meio que um tridente, com 2 dentes, mas o mais interessante é o seu poder devastador. Simplesmente, a lança é capaz de jogar contra o alvo toda a fauna marinha que existia dentro do aquário, fazendo o demônio que foi atingido explodir de dentro para fora. Mas a pergunta que fica quanto ao poder da Asa talvez não seja com relação ao poder em si, mas sim a reação do Izumi, que parece saber alguma coisa a respeito dessa habilidade da Asa. Isso porque ele disse: essa sua habilidade, será que... Então o que será que ele iria dizer? Será que ele percebeu que a Asa tem contrato com algum demônio? Será que ele percebeu que ela construiu a arma usando o aquário? Ou será que ele sabe alguma outra coisa que ainda não foi revelada? Eu achei meio suspeita essa fala e pode ser que ele saiba mais do que aparenta. Talvez ele tenha mais conhecimentos sobre demônios do que as pessoas normais, porque ele é muito fã do Chainsaw Man e chegou a ficar em 2º lugar no concurso de perguntas e respostas sobre o Chainsaw Man. Se bobear, o primeiro lugar foi o Denji, né? Mas vai que ele sabe das coisas por algum outro motivo. Bom, no final do capítulo, a gente viu a Ioro tentando transformar o Denji em arma. O demônio da guerra tem o poder de fazer o que é dele se tornar uma arma, e considerando que a Asa sente alguma coisa pelo Denji, isso tornaria o sentimento de culpa da Asa maior e a arma mais forte. Diante disso, a Ioro não deixou passar a oportunidade. Mas será que ela vai realmente conseguir transformar o Denji em arma? Eu pensei em algumas hipóteses. Eu acho que isso não vai funcionar porque o Denji é o Chainsaw Man e a Ioro não sabe disso. E pode ser que o demônio da guerra não consiga transformar outros demônios em armas porque ela não pode se apossar deles. No caso, o Denji não é 100% demônio, ele é um híbrido. Mas talvez isso já seja o suficiente para impedir de funcionarem os poderes da Ioro. Além disso, o Kishibe já falou que o Denji é imortal, e eu acredito que, enquanto não tirarem o coração do Denji, ele não irá morrer e nem ser transformado em arma. Ele continuará sendo Chainsaw Man enquanto Potita estiver dentro do Denji. Também não podemos esquecer que o Denji é o protagonista, ou pelo menos era na parte 1, né? Agora me parece que a protagonista se tornou a Asa. Mas de qualquer forma, a não ser que o mangá mude de nome e passe a se chamar Demônio da Guerra, eu não acredito que o Denji irá morrer agora. Outra possibilidade é que a tentativa de transformar o Denji em arma pode falhar porque a Asa pode reassumir o controle de seu corpo e trocar de lugar com a Ioro. Também não podemos descartar que mais uma vez o Yoshida pode estar seguindo o Denji.
Então, em tese, ele poderia impedir a Ioro de concretizar o seu plano. Uma outra hipótese seria a Ioro não levar adiante o seu intento porque ela também está começando a desenvolver sentimentos pelo Denji, por causa da Asa. Inclusive, isso reforçaria o que eu tinha dito anteriormente. Em caso de eventual treta, o demônio da guerra deve ficar ao lado do Chainsaw Man contra os outros cavaleiros, assim como o demônio do controle. Então, eu ainda acredito que o relacionamento do Denji e da Asa, seja a amizade ou romance, ainda não naufragou completamente e que a Ioro irá falhar em transformar o Denji em arma. E qual é a sua opinião sobre isso? Será que vai dar ruim pro Denji? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!